Olá, alunos e alunas de Filosofia Moderna. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Estamos, nesse momento, adentrando o universo da filosofia iluminista. Fizemos uma grande introdução ao tema do iluminismo na última aula. Estivemos vendo o que foi o século XVIII, o século da Revolução Industrial, o século da Revolução Francesa. O século XVIII é um século significativo para a ascensão e consolidação do poder da burguesia. Se fôssemos fazer uma história política, deveríamos estar falando o tempo todo que esse é um processo através do qual, no século XVIII, esses acontecimentos da Revolução Francesa, do Iluminismo, da Revolução Industrial, é um processo através do qual a burguesia vai solidificando o seu poder político e o seu poder econômico. O século XVIII, portanto, ele é muito significativo, porque nessa história do capitalismo, ele estaria aí localizado no momento crucial de formação da identidade burguesa e capitalista, porque é o período em que vai se estabelecer um novo rumo para o capitalismo, que nós definimos como capitalismo industrial. O capitalismo tem aquela fase inicial pré-capitalista da transição do mundo medieval para o mundo moderno. Em seguida ele tem uma face comercial, o capitalismo comercial. Adquire depois uma face industrial, o capitalismo industrial, sobretudo após e durante a Revolução Industrial no século XVIII na Inglaterra. Mas ao mesmo tempo que está ocorrendo uma revolução econômica, ocorreram também revoluções políticas, como foi o caso da Revolução Inglesa no século XVII e depois a Revolução Francesa no século XVIII. Ambas as revoluções, de alguma maneira, vão marcar o estigma político do mundo moderno. O mundo moderno é estigmatizado por alguns valores políticos, econômicos, sociais e culturais, e esses eventos estão estabelecendo as bases desse mundo. O iluminismo está aí no mundo das ideias, no mundo da filosofia de forma mais específica, e aparece como uma força intelectual e conceitual que vai dar contorno àquilo que é o mundo moderno e o mundo contemporâneo no Ocidente. Do ponto de vista dessa modernidade que já começa ali no século XV, final do século XIV, início do século XV, o iluminismo é quase que uma culminância lá no século XVIII. Mas do ponto de vista dessa maturidade de modernização e de concepção secularista do processo social, político, econômico, cultural, ele é o movimento que pavimenta efetivamente a possibilidade de sistematização desse mundo contemporâneo, burguês, capitalista, cientificista, racionalista, com as marcas e características que nós temos visto. Portanto, essa filosofia iluminista ela tem alguns pontos que são importantes de pensar, de ver, de observar, de retomar como processo reflexivo. Temos aqui uma questão da ilimitada confiança no poder da razão. O iluminismo pode ser apresentado e definido também desta forma. É uma convicção absoluta de que o poder da razão será capaz não só de investigar todos os enigmas, mistérios e circunstâncias da vida civilizatória no todo, o ideal da enciclopédia, que falaremos um pouco mais adiante, aponta para isso, mas também que essa razão é capaz de constituir um mundo novo, uma nova era, uma nova realidade social e civilizatória, superando aquele momento de experiência cultural da Idade Média. Há na concepção iluminista, pelo menos num sentido assim hegemônico, a noção de que o que antecedeu o iluminismo, o que antecedeu a modernidade, a era moderna na Europa, foi um período de obscurantismo intelectual, que seria a sociedade feudal, a sociedade medieval, sob o domínio e os auspícios da Igreja e de um sistema efetivamente religioso de controle das mentalidades e controle de todo o fluxo civilizatório. Ao estudar a Idade Média, nós verificamos que esse é apenas um preconceito, uma visão estereotipada
do mundo medieval. O mundo medieval tem as suas contradições, mas tem também as suas manifestações de esplendor. É um mundo de desenvolvimento também, e devemos considerar, sim, ter uma leitura mais dialética do processo histórico e não uma leitura evolucionista, como se estivéssemos caminhando cada vez mais para um progresso extraordinário de superação dos problemas e de afirmação de uma racionalidade serena, absoluta e perfeita. Não é isso que se verifica. Do ponto de vista, por exemplo, da filosofia, temos que admitir, ao constatar o que ocorreu na Idade Média, uma grande ação de pensamento intelectual filosófico que nós definimos como escolástica. A filosofia medieval, a filosofia escolástica, é uma filosofia extraordinária. Esse desenvolvimento filosófico na Idade Média já é suficiente para mostrar que esse é um período que tem também a sua grandeza intelectual e tem a sua contribuição para o progresso e desenvolvimento de aspectos positivos na história da humanidade. Portanto, o iluminismo tem essa compreensão do poder absoluto e total da razão. O iluminismo é, em essência, uma forma de antropocentrismo. Ele está muito focado em transferir toda a reflexão política, cultural e social para um plano mais secular e desenfatizar observações e perspectivas teológicas na abordagem do mundo e na definição daquilo que o mundo deve ser, nas propostas de organização política ou de sistema educacional ou de possibilidade e avanço do progresso científico. O iluminismo trabalha com a metáfora da luz, então está aí a ideia da luz. Assim como Platão, lá no mundo antigo, fez a metáfora da caverna para indicar o conhecimento que aprisiona e o conhecimento que liberta, quando o prisioneiro sai da caverna, e o conhecimento que liberta é o conhecimento pavimentado e gestado pela filosofia. Da mesma forma, no iluminismo se tem também uma poderosa metáfora, a luz. O pensamento racional puro iria iluminar a trajetória humana, iria iluminar a Europa e varrer de vez todo o resquício de manifestação de trevas intelectuais, políticas, culturais ou sociais. O iluminismo é herdeiro do Renascimento e da Reforma Protestante em certo sentido, também isso é preciso assinalar. O Renascimento, quando desloca a sua valorização da cultura de uma herança judaico-cristã para uma herança greco-romana, isso cria um universo de possibilidade de reflexão secular e faz com que a força do pensamento secular possa se opor gradativamente à força do pensamento metafísico, à força do pensamento religioso. Isso é um ponto importante de assinalar. O iluminismo não é uma súbita manifestação do nada. Ele é fruto também de um processo. Ele é também resultado de articulações que antecedeu a ele. Isso é um ponto. O outro ponto é a Reforma Protestante. Pode parecer paradoxal, mas a Reforma, que é um movimento religioso, e o movimento iluminista tinha um quê de irreligiosidade. No entanto, a Reforma, quando cria uma alternativa de pensamento da fé cristã, ela também está trabalhando no sentido de apontar para a diversidade e apontar para a autonomia da inteligência no exercício de concepção do mundo e de interpretação dos fatos da vida e de possibilidade de retomar outros sentidos ou estabelecer outros sentidos para construir um ethos civilizatório. O racionalismo de Descartes também é um elemento importante, porque Descartes propõe a questão das ideias claras e distintas, e isso de alguma maneira vai influenciar também o pensamento iluminista, que se quer um pensamento racional, com ideias claras, distintas e com uma investigação minuciosa a partir de método da realidade para melhor compreendê-la. Há uma veneração da ciência. Galileu e Newton foram personagens do século do século XVII, que antecedeu o século XVIII, que é o iluminismo, e a sombra deles está ali também para esses intelectuais iluministas. Há uma valorização do empirismo, a ideia de que a experiência determina a possibilidade do saber, e há também uma questão de ruptura com a tradição. É o novo que a razão vai criar. Então, o iluminismo é um movimento que desencadeia possibilidades extraordinárias para o raciocínio lógico e para o caminho da filosofia. Iremos um pouco mais adiante no nosso próximo vídeo.